Queridas, queridos, querides, estamos ao vivo para mais uma live aqui da Equipe Move. Já é a live talvez de número 70. E hoje, diferente das outras segundas-feiras, eu serei o mediador, porque a nossa querida Nath Zagonel, que é a condutora aqui das Move Lives, ela hoje teve um imprevisto. Então, de última hora, estou aqui alegre, assumindo a tarefa. E hoje nós vamos receber, com muita alegria, como vocês já puderam ver na divulgação, a professora Valesca Cardoso. Tenho certeza que quem ainda não ouviu se alegrará muito com as teses, com as colocações da querida Valesca. Já vi que ela está por aqui, então vou incluí-la para que a gente comece já a tese dos animais como pessoas no direito brasileiro. Valesca, acabei de te mandar o convite. Opa, pronto. Tá me ouvindo Olá, bem? estou. Ah, que bom. Estou te ouvindo bem também. Vou ajeitar aqui a câmera só para não ficar muito perto. Isso, deixa eu me ajustar também, porque eu não tenho Também. muito costume, não. Não, Geralmente é a primeiro. Nath que conduz aqui, eu acabo me embolando. Eu tenho que fixar o comentário, quer ver? Lá vou eu tentar fixar o comentário, peraí. Fixar o tema da live aqui, né? A Evelyn já colocou aqui para mim. Vamos ver se eu consigo. Eu estou tentando, uma hora eu consigo. De toda forma, sejam bem-vindos, bem-vindas, quem está chegando. Como eu disse no início, já é a nossa live, talvez de número 70. Nós aqui da equipe Move, além de discutir a temática espírita e os princípios basilares, nós também estamos interessados em discutir tudo que envolve a questão animal. Então, nós já convidamos o professor Jailson Rocha, o professor Daniel Braga Lourenço, o professor Fábio Oliveira, os dois, o da filosofia e o do direito, a professora Valesca, que vai falar hoje, e temos convidado pessoas de diversas áreas, de diversas religiões, de religião nenhuma, para que a gente debata, dialogue aqui sobre a questão animal tão cara a cada um de nós aqui do MOV. Valesca, então, primeiramente, quero te chamar para dar as boas-vindas. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Rafael. Obrigada por me receber. Queria mandar um abraço para a Evelyn e também dizer que dessa vez não deu, Nath, para a gente fazer a live junto, mas tem aquele tema que a gente tinha combinado antes, né, Rafa, do animais e capitalismo. De repente a gente faz uma outra, se o pessoal gostar. Então, obrigada pelo convite. Espero que todos que estejam ouvindo tirem as suas dúvidas, enfim, que a gente possa conversar, mas que gostem, acima de tudo, do nosso papo de hoje. É isso mesmo, já vamos deixar marcado sim a próxima live. Inclusive, vou fazer um convite também a Karen Wolff. Inclusive, já posso aproveitar para divulgar o curso que vocês vão fazer juntas, né? Vão oferecer. A professora Karen, a professora Valesca, já está com inscrições abertas, né, para o curso sobre a natureza jurídica dos animais. E como é que faz a inscrição, Valesca? Conta pra gente. A gente está ofertando então esse curso de capacitação de curta duração. Ele vai ser um curso estruturado em 4 encontros, de 2 horas aula cada, nos sábados, dia 10, 17, 24 e 31 de julho. E para se inscrever, a gente tem pelo Simpla, pela plataforma do Simpla. Tem o link na minha bio, tem o link na bio da Karen. E a gente está ofertando esse curso em parceria com o Instituto Piracema. Então, pelo Instituto Piracema, né, o perfil deles, eles também tiram todas as dúvidas para se inscrever. É bem bacana que tem valor promocional, dá para parcelar, tem desconto para estudante. Então, é realmente para não perder, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais as reflexões sobre a natureza jurídica dos animais. É isso mesmo. Aproveitem, turma, se inscrevam lá, as inscrições estão abertas e recomendo demais o curso. Bom, Valesca, primeiramente deixa eu fazer uma breve apresentação do seu currículo para quem não te conhece, e eu vou ler aqui um pouco do seu currículo nessa obra que nós participamos, a obra Direito Animal, a tutela ético-jurídico dos seres sencientes,
Eu fiz um capítulo aqui junto com a Evelyn, a Valesca também fez um capítulo sobre a temática que vamos conversar aqui hoje. São os animais, são pessoas no direito brasileiro. Bom, a Valesca ela é doutoranda pelo programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. Ela é mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria. Ela é especialista em Direito Socioambiental pela PUC do Paraná. É bacharela em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. É professora de Direito Ambiental e Direito dos Animais. É advogada. É vice-presidente da Comissão Especial de Direitos Animais da OAB do Rio Grande do Sul, da subseção de Santa Maria, e é pesquisadora do GEPDA, e é membro integrante do IAA, que é o Instituto Abolicionista Animal. E Valesca, além desse breve resumo do seu currículo, eu queria saber de você, quem é Valesca e por que você se interessou tanto e se dedica tanto pela temática animal? Conta um pouquinho para a gente sobre você, por gentileza. A gente costuma se definir pela profissão ou pelo currículo, né? Mas não é muito indicado fazer isso porque a gente é tão mais, né? Mas é difícil, né? Mas vamos me apresentar muito rapidamente, então, Eu quem é a adoro fazer Valesca e essa por quê, pergunta. né, que eu estou trabalhando com essa temática, porque que esse é o tema da minha paixão, da minha vida, né? E, enfim. Bom, tentar me definir sem falar de profissão é também um desafio, mas eu vou tentar aqui falar algo que me define e eu imagino que a gente tem que começar a se definir dessa forma, né? Eu sou mais um animal humano que habita esse planeta, né? E por bastante tempo, por cerca de 20 anos, eu me entendia como pertencente a uma espécie que tinha, nem se questionava, na verdade, né? Legitimidade para usar os animais de qualquer forma, né? Então, foi depois de quase concluir o curso em Direito, inclusive na universidade que eu cursei a minha graduação, é bem tradicional, a gente tinha lá direito das coisas, e os animais eram classificados como coisas, enfim. E eu não tinha me questionado até então, até chegando no final, quando, por, sei lá, talvez alguma coisa do universo, eu me encontrei aleatoriamente com essa temática numa biblioteca que eu estava fazendo uma pesquisa a respeito de temas para pesquisar para o meu TCC. E encontrei um livro muito curioso, Direito e os Animais, na verdade é um livro de Portugal, e comprei pensando, Direito e os Animais, mas nunca ouvi falar sobre isso, né? Era em 2007 para 2008 esse trânsito. E a partir dessa leitura, desses estudos, eu comecei a entender, né, o que nós, enquanto indivíduos e enquanto pertencentes a um sistema também, né, de sociedade, de estrutura, fazemos com todos os outros animais que coabitam esse planeta. E acabou que eu me descobri como vegana, me tornei vegana nesse processo. Também decidi que eu jamais poderia, enquanto advogada e defensora dos interesses dos animais, contribuir com a exploração deles e comê-los e todas as outras coisas que nós fazemos, né, com eles. Então acabou que hoje eu me defino como alguém que tem uma missão, né, que é estudar. O conhecimento para mim é muito importante, mas que esse conhecimento também sirva para fazer com que o nosso mundo seja um pouco mais justo em relação aos outros animais. Perfeito. Tá aí um cadinho do que é a nossa querida Valesca Cardoso, que veio falar para a gente hoje sobre animais, pessoas naturais no direito brasileiro. Uma das primeiras vezes, eu acho, que me deparei com esse tema foi através de seus textos. E realmente já senti uma verdade ali, já logo me apropriei dos fundamentos, comecei a recordar uma série de estudos, né, da época da graduação, e me impactou bastante. Inclusive, eu e a Evelyn,
no estágio docência, aqui na UF, que oferecemos uma disciplina nesse ano, nós colocamos o seu texto, essa tese, para discutir com os alunos, né? E os alunos se surpreenderam no sentido de que, caramba, isso é muito óbvio, é muito coerente. Por que isso até agora não foi mais discutido, né? Foi a percepção que eles trouxeram para a gente. Mas então, Valesca, entrando aí no tema central da nossa live, deixa eu saudar o professor Jailson, que entrou aqui, a Anne Formiga, né? Tanta gente bacana, chegou agora o Pedro Henrique. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, enfim. Entrando então no tema central da live, Valesca, para te passar a palavra, quero então te perguntar sobre o tema central e que você explique de uma maneira compreensível para a turma que não é do direito, né? Muitos dos seguidores aqui do MOVE, enfim, são de diversas áreas do conhecimento e tem um fio comum, que é a defesa dos interesses, dos valores, da dignidade dos animais. Então, o que é a pessoa para o direito? Eu acho que isso é importante da gente entender aqui hoje. Qual a importância para os animais que eles sejam reconhecidos como pessoas? É a conclusão da sua tese. Enfim, nos explique a sua tese de que os animais são pessoas no direito brasileiro. Vamos lá. E mais para frente a gente vai abrir o espaço aqui para ouvir, né, os comentários, responder as perguntas da turma que chegou. Então perguntem aí, mais para frente a gente vai interagir com vocês. Beleza. Bom, então, um oi também para o pessoal que entrou, estou bem feliz quem está participando. Primeiro, para localizar onde essa tese se encaixa e como que ela surgiu, né? Eu entendo que nós somos um tipo de animal, de ser vivo nesse planeta, que classifica o mundo e que vive e se estrutura socialmente a partir de classificações, né? Então, a gente utiliza a linguagem, né? Então, o nosso mundo, as nossas estruturas, as nossas relações são sempre mediadas, ou a grande parte das vezes mediadas por essas classificações. E o direito e o Estado são espaços de institucionalização de classificações. Então, o que se institucionaliza pelo Estado e pelo direito passa a ser uma verdade, uma classificação verdadeira universalmente, ou tomada como verdade de forma universal. Então, assim, a gente nem percebe o quanto, mas, por exemplo, a nossa classificação de tempo, o nosso calendário, os horários, tudo isso, né, todas essas formas de classificar, de dividir, de conceituar o mundo, a gente consegue se comunicar com os outros, interagir, se relacionar, mas o Estado e o direito têm um papel importante nessa classificação, né, de fazer com que ela fique oficial. E dito isso, oficialmente, a gente classifica os animais, ou tende a classificar os animais, e por essa classificação segue utilizando dessa mesma forma, né, a relação que a gente tem com os animais é de coisificação. A gente classifica os animais como coisas, como objetos, né, que podem ser utilizados e vendidos, comprados, enfim, que estão no mundo para satisfazer as nossas necessidades. Essa é uma classificação oficial, ou pelo menos o Estado e o direito, e aqui eu digo direito no sentido de que tradicionalmente é assim e que majoritariamente é assim, né? Uhum. A gente está aqui numa posição de questionar. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, a minha tese, ela entra justamente dentro dessa dinâmica das relações dentro do direito, né? Que eu, enquanto pertencente a esse campo, jurista, estudiosa do direito, formada em direito, advogada, estou utilizando da linguagem do direito, do conjunto normativo, né, e de textos a partir dos quais eu vou fazer uma interpretação do direito, né, para disputar uma classificação. Então, a gente está aqui disputando uma verdade, no final das contas, Uhum. né? E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso com base nos instrumentos que o próprio campo me permite fazer, que é argumentando, trazendo, né, enfim, justificando racionalmente por que a minha posição deve ser considerada a posição dominante para o direito. Então, a gente está disputando uma verdade.
Por que é importante dizer isso? Porque a partir do momento em que eu estou nessa posição de disputar essa verdade, Rafa, eu não posso colocar em dúvida o argumento que eu estou trazendo. Então, eu estou dizendo, os animais são pessoas, e já vou justificar por quê. Então, eu não posso aceitar que eles são coisas, né? Já porque eu estou num espaço de disputa. Mas eu reconheço agora, saindo um pouquinho desse espaço, que nas nossas relações sociais, a posição oficial e tradicional, e que é aceita quase unanimemente, né, a não ser por quem está realmente querendo mudar essa situação, os animais são coisas, tá? E aí, então, como que vem essa minha tese? A gente precisa, no direito, fazer a interpretação das normas, né, daquilo que é o objeto do nosso estudo, né, tem que sempre se basear em alguma regra que foi posta pelo legislador. Tá? Então, a gente tem que ter uma base, tem que ter a base da nossa interpretação são textos legislativos e outras fontes do direito, que a gente chama. Né? Então, a minha tese é que, com base no que nós já temos de legislação aprovada hoje no Brasil, é possível que nós tenhamos uma forma de interpretação em que os animais sejam considerados pessoas naturais. O que são pessoas naturais? O direito classifica o mundo, as entidades do mundo, o que existe no mundo, separando entre duas categorias, pessoas e coisas. Né? As pessoas são os seres, os entes que possuem capacidade para ter direitos e deveres, e as coisas são todos os bens, as utilidades, né, das pessoas, que satisfazem os interesses das pessoas. Tá? Nesse sistema tradicional, as pessoas poderiam ser os seres humanos e as pessoas jurídicas, que são as empresas, as associações, né, o próprio Estado, autarquias, fundações, e as coisas seriam tudo aquilo que a gente pode se apropriar e que que vai satisfazer nosso interesse, e os animais estariam posicionados nessa categoria. Só que essa forma de pensar, essa tradição, né, é uma tradição que não vem do nada, ela vem da filosofia, né? Os juristas, eles formulam todas as suas teorias com base numa dada legislação, se inspirando numa filosofia que é moderna, que é ocidental, que tem, né, uma pegada que a gente chama de antropocêntrica. Então, eu não sei muito bem qual que é a entrada de vocês, do pessoal que está ouvindo, a respeito disso, né? Mas o antropocentrismo é uma matriz de pensamento que coloca o humano no centro das preocupações, no centro dos valores, enfim, e o direito, interpretado a partir dessa matriz antropocêntrica, diz que tudo que existe enquanto mundo e enquanto direito deve servir aos interesses humanos. Beleza. Saindo, então, dessa tradição, só para mostrar também o ponto específico da minha tese, é o seguinte. O Código Civil, em tese, tá, é a norma posta no nosso o conjunto normativo, né, o texto de lei, que foi produzido por um legislador e que regula a relação jurídica das pessoas no direito brasileiro e em relação aos seus objetos. Né? Então, a propriedade das coisas pelas pessoas. E também negócios jurídicos, né? Enfim, mas basicamente vai regular o regime jurídico das pessoas, a personalidade, e o regime jurídico das coisas, a propriedade. A teoria que interpreta essa legislação vem dessa matriz antropocêntrica e mais ainda, ela formulou a sua teoria, seus conceitos, com base no Código Civil de 1916, que era um Código Civil que nós não temos mais em vigor, que foi alterado, totalmente revogado, substituído pelo Código de 2002. No código anterior, havia um dos dispositivos, o primeiro dispositivo que inaugurava, né, a regulamentação sobre as pessoas no direito brasileiro, sobre as pessoas naturais especificamente. Ele dizia o seguinte: todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil. A gente tem uma estrutura
para quem não entende, né, de teoria do direito, que a norma ela tem uma função que é regular as nossas condutas no mundo, certo? Estabelecer certos comandos, que podem ser proibições, obrigações ou permissões. E essas normas, elas se referem a fatos e relações que existem no mundo, porque não faz sentido a gente regular uma coisa que não existe no mundo, né? Então, quando essa norma anterior lá dizia todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil, ele escolhia esse fato do mundo todo homem, tá? Para fazer com que esse fato virasse no direito o que a gente chama de pessoa no direito. Então, a partir de quando alguém nascesse, algum homem nascesse no mundo, né, esse homem também se tornaria uma pessoa para o direito. Né? Era assim a lógica do código anterior. E o que significava ser uma pessoa para o direito? O que significa ser uma pessoa para o direito? Isso é significa importante. que esse ente ele vai ser protegido pelo sistema, né, em termos de direitos subjetivos, os seus interesses subjetivos serão protegidos por normas jurídicas, e esse ente também vai poder participar de relações jurídicas, ou seja, são relações com outros sujeitos, que também são pessoas, né, e essas relações vão ser reguladas por normas. Daí é que a gente fala de convivência, né? Limitação de liberdades, atribuição de deveres, obrigações e direitos, enfim. Então, uma pessoa é o que a gente chama de centro de imputação jurídica. A norma vai se referir a ela, a pessoa, para estabelecer direitos e deveres, ou direitos e obrigações. Bom, então, dito isso, né, o Código Civil anterior selecionou todo homem para virar pessoa natural. Toda vez que nascesse um homem no mundo, esse homem viraria pessoa para o direito, porque é o que a gente chama no direito de incidência da norma ao fato. Tem uma norma que o legislador escolheu, tem o fato que é o homem nasceu, daí esse homem virou pessoa. Tá, beleza. O que diz o Código Novo? Que é o Código de 2002. Eu digo novo, mas não é tão novo assim, né? Já temos E ele já não nasceu tão novo, né? Já não nasceu novo e já está com quase 20 anos. Já é maior de idade, né? Esse código diz o seguinte, ele não diz mais todo homem. Ele diz toda pessoa. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, o que ele fez? Ele selecionou um fato do mundo para fazer virar pessoa no direito. A lógica da norma é a mesma, a estrutura da norma é a mesma, não mudou. Né? Então, o fato do mundo pessoa, quando nasce uma pessoa no mundo, essa pessoa vira pessoa para o direito. Daí a gente precisa notar uma coisa. Os teóricos da tradição, os doutrinadores que são influentes, que ainda são citados por juízes, por outros autores, enfim, vão dizer que pessoa é igual a ser humano. E nem vão discutir nada. Se a gente abrir manual do direito civil, a gente vai ver que não tem nenhuma folha discutindo a questão da personalidade, né? Eles tomam como algo certo, pessoa é igual a ser humano. Só que pessoa não é igual a ser humano. Pessoa é um ente no mundo natural, no nosso mundo, né? Que tem personalidade biológica, psicológica. Né? E daí que vem a minha tese, que os animais, como são pessoas no mundo dos fatos, assim como nós somos, a partir do momento que eles nascem no mundo, né, por conta dessa norma do artigo 1º, eles se tornam pessoas por direito também. Então, eles estão juntos com a gente no que a gente chama de suporte fático. Eles estão naquele fato escolhido pela norma para virar pessoa, certo? E o que é uma pessoa no mundo natural, que não é no direito, né? São conceitos diferentes. Pessoa no direito é ter capacidade para direitos e deveres. Pessoa no nosso mundo, né? É o ser que tem personalidade. Mas o que é uma personalidade? Se você for conversar, por exemplo, com alguns veterinários mais tradicionais, eles vão dizer, não, animal não tem personalidade. Mas é que eles não querem usar um nome para se referir à mesma coisa. Né? Que nós usamos conosco, para se referir
eventos, né? Manifestações que ocorrem na nossa vida. Mas uma personalidade é um conjunto de respostas, de manifestações de um ente que tem um corpo e uma mente, né? Que tem um corpo e que produz subjetividade, que produz consciência, estados emocionais, né? Produz estados intencionais. Então, quando a gente vê, por exemplo, desde 2012, em estudos sobre a mente, né, sobre consciência, neurocientistas do mundo afirmaram numa declaração que, pelo conhecimento que nós já temos a respeito da mente, da consciência, né, nós podemos afirmar que, assim como os seres humanos, outros animais, pelo menos todos os vertebrados e alguns outros, têm substratos físicos, neuronais, mentais, químicos, né? Que são capazes de gerar estados de consciência, né? E aí, a personalidade, só para resumir, para finalizar também essa parte, para não ficar também muito pesado, né? É esse conjunto de respostas que fazem um ser conseguir interagir com o seu entorno. É um tipo de ser que é o animal, e que nós somos também, porque nós somos animais, é o modo como esse tipo de ser responde às suas experiências, às suas vivências, aos seus desafios cotidianos. Então, eu posso ter alguém que é irmão gêmeo, ou eu posso ter alguém que é um clone, que tem a mesma constituição genética, né? Mas esse indivíduo vai ter experiências diferentes de um outro e ele vai ter uma personalidade própria, porque a personalidade é a resposta desse ser ao seu entorno, certo? Então, se os animais têm personalidade natural, psicológica, eles são pessoas no nosso mundo. E, portanto, eles estão acobertados por esse artigo do Código Civil. Essa é a minha tese, basicamente. Não, fantástica, muito lógica. Como você mesmo inicia no seu artigo, né, dizendo que vai apresentar os argumentos lógicos, né, da base aí da sua tese. E o interessante também, sobre essa construção do que é pessoa, vale a pena a gente frisar também a questão da racionalidade, né? A pessoa racional, como foi construída, aquela que é capaz de formular contratos, que é aquela pessoa que tem uma compreensão lógico-matemática, naquele sentido de inteligência aristotélica. Então, é aquela pessoa baseada na racionalidade, né? E agora você trouxe o critério da senciência, que é um fato natural, como você mesmo diz, né? É um fato realmente, hoje em dia, controlável através da ciência, da Declaração de Cambridge e vários outros estudos anteriores, né? E a própria observação do mundo é um fato natural que esses seres têm uma capacidade sensorial, perceptiva, cognitiva, singular, diferenciada, e em muitos casos semelhante à dos seres humanos. Então, nessa construção pré-jurídica, como você disse, e é interessante que você fala muito até de Pontes de Miranda, né? Grande Pontes de Miranda, nossa. Foi de propósito que eu escolhi, né? Porque nós temos o desafio dos civilistas, né? A gente tem uma norma constitucional, um artigo da Constituição excelente para considerar os animais como tendo sido posicionados como sujeitos de direitos nas relações, né, e protegidos por meio de direitos subjetivos, mas os civilistas vão dizer, não pode interpretar dessa forma o artigo da Constituição, porque os animais são coisas. Ou seja, eles pegam o Código Civil e impõem a interpretação do Código Civil à Constituição. E o que a gente tem que fazer é o contrário, a gente tem que pegar a Constituição e impor essa lógica ao Código Civil, né? Então, realmente, a gente precisa ordenar um pouquinho, e o Pontes de Miranda, ele foi um civilista, mas também um teórico do direito muito influente, não é tão citado mais agora, mas eu quis pegar aquele cara que fez a interpretação extremamente lógica, analítica, de um Código Civil que já não vige mais, mas que a interpretação dele continua sendo reproduzida por outros teóricos influentes, né? E aí eu quis justamente pegar esse autor para localizar e dizer, olha, essa interpretação que vocês estão fazendo ainda hoje é datada, porque o Código Civil não pode mais ser interpretado da mesma forma, porque ele é um outro código,
né? Essa foi a jogada, assim, de botar pontos de Miranda no artigo, né? Sim, é muito bem fundamentado. Pode-se discordar da tese, mas não dos fundamentos ali trazidos por você, né? Olha só, Valesca, tem uma pergunta aqui, 2 ou 3 em uma, do nosso querido amigo Jailson. Vamos encarar? Vamos Então, sim. Jailson fala assim, ó, Valesca, por que considerar animais como pessoas naturais e não sujeitos de direitos despersonificados, que é um dos caminhos que tem sido também apresentados, né? E seres não sencientes? Poderiam ser considerados como pessoas naturais? Então, beleza. Adorei, Jailson. Obrigada pela pergunta. Bom, qual é a vantagem da questão da personalidade? Por que não sujeitos despersonificados e seres sencientes? São 3 perguntas, né? E eu vou começar por que não seres despersonificados. Tá? Porque essa categoria, sujeito de direito sem personalidade jurídica, é uma categoria, do meu ponto de vista, por conta do conceito de pessoa para o direito, que não cabe no direito. Não existe alguém, um ente, que tenha, por uma norma, a atribuição de um direito subjetivo que não tenha personalidade jurídica. Uma vez que o conceito de personalidade jurídica é justamente ser capaz de ter direitos e deveres. E aqui tem que entender direitos e deveres de uma forma muito específica. Direito ou um dever, ou qualquer outro efeito que a norma jurídica impute a um sujeito, né, é um efeito jurídico da norma. Então, um ente, quando uma norma selecionou esse ente e imputou um único efeito que quer, qualquer que seja, por exemplo, um direito, ou mesmo nenhum direito, mas um dever, esse ente passa necessariamente a ter personalidade jurídica. Porque o conceito de personalidade jurídica é isso, é ter essa aptidão, né? Então, não existe a possibilidade de ser um ente despersonificado e ter direitos. O que a gente tem no direito é a construção de uma teoria desses entes despersonificados que confunde um pouco as coisas, né? Porque existem 2 tipos de pessoas típicas no direito, que são as pessoas naturais e as pessoas jurídicas, regulamentadas respectivamente pelos artigos 1º, 2º e 40 em diante, né? Só que existem outras pessoas para o direito que são atípicas. Né? Por exemplo, o nascituro, ele só vai adquirir personalidade jurídica, entre aspas, de pessoa natural, quando ele nascer com vida. Mas ele tem direitos subjetivos atribuídos a ele, garantidos? Sim. Nós temos 2 possibilidades de interpretar. Isso como direitos numa condição suspensiva, né? Quando ele vir a nascer, ele vai adquirir, então, esses direitos, mas não é basicamente esse caminho que a doutrina faz. Eles dizem, existem direitos ali imputados, então ele tem um mínimo de personalidade. Ele é uma pessoa atípica, que vai ser pessoa natural quando nascer, né? Então, enfim. Daí existem algumas entidades que não têm personalidade jurídica e que têm alguns direitos processuais, no caso, para integrar relações jurídicas processuais. Por exemplo, uma sociedade de fato ou outras, né? Que o Código de Processo Civil elenca. Existe ali uma possibilidade de imputar personalidade. Não é exatamente uma pessoa típica, mas é uma pessoa para o direito. Porque se eu não pensar nisso, eu preciso redefinir o conceito de pessoa para o direito. E nenhum autor faz isso. Né? Eles estão dizendo que existe um sujeito que tem direito, mas não tem personalidade, mas eles não dizem então o que é personalidade ou o que é ser uma pessoa para o direito. Enquanto esse conceito não vier renovado, né, a gente não pode aceitar que existem seres que têm direitos e não têm personalidade. Então, esse é o porquê. Tem que ser pessoa. Agora, por que pessoa natural? Poderia ser uma pessoa atípica, por exemplo, uma pessoa sui generis, né, ter uma personalidade sui generis? Até poderia, se eu tivesse o quê? Enfim, até poderia ser, né, uma pessoa sui generis. Mas por que pessoa natural? Porque pessoa natural é aquele que nasce com vida, né, e que é uma pessoa no mundo dos fatos. Então, se o animal senciente é uma pessoa no mundo dos fatos e ele nasce com vida,
ele é uma pessoa natural. Então, é essa a lógica de classificação. Seres não sencientes poderiam ser pessoas, aí não pessoa natural, né? Nesse sentido, por quê? Porque eles não são pessoas no mundo dos fatos. Eles nascem no mundo? Nascem. Por exemplo, uma árvore nasce no mundo, certo? Mas ele não tem personalidade, não tem subjetividade, né? Então a gente não poderia colocar como pessoa natural, mas a gente pode personificar uma entidade? Pode, né? Tanto que a gente personifica ficções aí que são as pessoas jurídicas. Então, só que não poderiam ser pessoas naturais, nesse sentido. Então, não sei se eu cheguei a responder todas as perguntas do Jailson, mas é assim que eu vejo, pela legislação que nós temos hoje e pela lógica das categorias que nós temos hoje, é assim que eu vejo as coisas funcionando. Quer dizer, teoricamente funcionando, né? Porque praticamente aí já é outra história. É outra história. Ainda falta um cadinho. Vamos interagir aqui com o pessoal também. A Maria José, um abraço para você, querida Maria José, está interagindo bastante aqui. Nossa querida defensora dos animais também. Mas tá sempre, né? Tá sempre, em todas. Sim. É impressionante, e amanhã, né? Amanhã a Mazé tá no curso da UFO também. Um curso aquele da Federal de Uberlândia, né? Muito bacana que tá acontecendo amanhã. Ela vai palestrar lá pra gente também. Que maravilha, olha aí. E ela comentou aqui, né? Ratificada pela Declaração de Toulon, ela está falando da Declaração de Cambridge, né? Ela fala da supremacia da Constituição Federal. Certamente foi quando você comentou sobre o Código Civil sendo lido acima da Constituição Federal, né? Sim. Na verdade, é o inverso. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Enfim, o restante são elogios às nossas pessoas, a gente deixa isso para lá. Coisa boa. Não, é bom depois olhar os comentários. Eu olho de nova live só para ver quem comentou. Bem legal. Então, beleza. Não tem mais perguntas por enquanto. Daqui a pouco pode surgir alguma coisa. Então a gente aproveita para ir elaborando mais um pouquinho da sua tese, se aprofundando aí em meandros que você trouxe. Você, em determinados momentos aqui da sua tese, você desenvolve muito a questão da regra, da norma de vedação da crueldade contra os animais. Você, inclusive, traz o princípio da dignidade animal, né? Inclusive cita um texto do professor Vicente Ataíde, onde ele desenvolve essa principiologia do direito animal. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, que eu acho que está também aí na base da sua tese, dessa dignidade animal. Sobretudo para quem aqui não é da área do direito, e talvez tenha uma compreensão diferente do que seria a dignidade. E que coisa é essa de conferir dignidade também para os animais? Então, eu usei ali no texto, né, como uma construção de que o direito já está construindo uma normatividade que respeita a dignidade, né? Então, é possível que a gente já possa argumentar em termos de normas que são postas pelos legisladores, né? E claro que eu estou falando que uma norma, como tu falou, né, Rafa, no texto eu desenvolvo muito essa questão do que é a norma, porque, assim, esses conceitos básicos são importantes. A gente fica pensando, a lei não diz isso. A gente interpreta a lei, é a partir dessa interpretação que a gente cria a norma, né? Então, a lei é o texto base a partir do qual a gente vai fazer a interpretação. Por isso que muitos autores vão dizer, por exemplo, que o ser humano é igual a pessoa e nem discute nada disso que eu estou falando, né? E essa norma do princípio do respeito à dignidade animal, ela já vem sendo, então, defendida, teoricamente, como uma norma que pode ser extraída do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, que, ao reconhecer que os animais são um tipo de ser que tem uma individualidade, que tem interesses, porque são sencientes, né? Tem interesses de não sofrer crueldade, essa norma está protegendo esses animais por eles mesmos, pelo interesse que eles mesmos têm, independente de qualquer vantagem que o ser humano vai ter nessa proteção, né? Porque uma norma ela pode proteger um determinado objeto ou qualquer coisa no mundo que seja do interesse dos humanos. Porque, né, quando a gente fala, por exemplo, em normas que protegem a propriedade, normas que protegem, sei lá, uma obra de arte, elas estão protegendo um objeto
porque esse objeto é de interesse do humano, certo? Só que quando esse, entre aspas, objeto protegido tem um interesse próprio, o que está sendo protegido ali é o interesse próprio daquele ser, né? E mais, independente de o ser humano se importar ou não com o bem-estar daquele ser, porque eu posso ter uma sociedade que seja completamente, digamos, insensível ao sofrimento de muitos animais. A partir do momento que eu tenho uma norma que foi, né, positivada e pode ser interpretada dessa forma, protegendo os interesses dos animais, mesmo que nenhum humano se importe com isso, né? Mesmo que isso não vá trazer nenhum benefício para o ser humano, eu tenho o reconhecimento de um valor próprio naquele ser. Então, dignidade é o valor próprio do indivíduo. A gente tem tipos de valores, né? Um valor que é o próprio do ser, da entidade, e o valor que é externo a ele, extrínseco, que é algum valor instrumental. Por exemplo, eu tenho um copo, né, que ele é bom para uma coisa, para servir uma bebida, para eu tomar algo, né? Então ele tem um valor instrumental, um valor de uso, né? E os animais têm valor de uso na nossa sociedade, né? Nós também, seres humanos, temos valor de uso em relação aos serviços que prestamos, às nossas relações, enfim, mas nós temos um valor que é nosso, que é próprio, né? E que esse valor precisa ser respeitado, independente do interesse dos outros, né? Enfim. Então, isso é dignidade, é valor próprio, valor inerente. E quando a Constituição normatiza uma norma protegendo o interesse próprio do animal, ela reconhece que aquele ser tem um valor em si mesmo, né? Então, é daí que vem esse princípio. O que mais? Eu acho que é isso, né, Rafa? Não sei se tem mais alguma coisa. Não, é isso, sim, ficou bem claro, né? É porque muitas vezes conversando com pessoas que não são da área do direito, elas ficam pasmas quando leem ou ouvem essa norma ali na Constituição Federal. Essa vedação da crueldade contra os animais na Constituição Federal, né? E até mesmo pessoas do direito se surpreendem muitas vezes. Sim. Na verdade, tamanha coisificação, né, que se faz ainda dos animais. E aí... Não, e Rafa, eu acho que nem o legislador... Claro, assim, a gente teve um processo democrático bem interessante, né, de construção do texto constitucional. Muitos interesses foram discutidos, inclusive interesses opostos estão na Constituição, né? A gente vê que realmente teve uma tentativa de composição. E a comissão que trabalhou com a questão do ambiental tinha ali também um pessoal animalista, né? Sim. Que fez entrar essa partezinha final do artigo, mas que talvez as outras pessoas, né, os outros constituintes nem tivessem se dado conta da força que tem esse dispositivo. Né? Não perceberam o alcance, tudo, né, desse dispositivo. Isso nos torna aí uma Constituição avançada em razão, né, dessa norma aí na proteção dos animais. Exatamente. E aí eu queria te fazer uma pergunta, pela sua experiência enquanto aí dedicada à questão animal, queria te fazer duas perguntas. Uma delas quais são as suas perspectivas de futuro para a questão animal? Qual o avanço que você está vendo ou retrocessos? Qual a sua sensibilidade perante aí os diálogos que você está tendo da questão animal? E se você já tem recebido algumas críticas em razão da tua tese? E quais são essas críticas? Né, que ajuda também, né, a avançar e a pensar por outros ângulos, né, a sua tese. Beleza. Em termos de perspectivas, né, o que eu vejo é o seguinte, a gente está no âmbito do Brasil, né, com o pé na lama. Para tudo. A nossa sociedade está em colapso, né? Eu ainda tenho comodidade, conforto. Por sorte, muitas pessoas que estão nos ouvindo também têm, né? Mas, assim, a gente está socialmente colapsando. Em termos econômicos, em termos de saúde, em termos de relações, né? Essa questão enfim, logo mais vão ter um problema aí de corrida presidencial no ano que vem. Então, esse é o cenário, esse é o panorama. E no presente, nós até temos ali um núcleo bem otimista, digamos, de pessoas animalistas
teóricos, práticos, tentando, né, se posicionar, tentando fazer avançar, mas a realidade é que nós temos um Congresso extremamente conservador, que, em termos de alteração de legislação, pode certamente prejudicar, como já vem fazendo, né, a questão, inclusive com a inserção do parágrafo 7º no artigo 225, né, nós tivemos exatamente aí uma tentativa de flexibilizar essa norma de proibição da crueldade. Então, a gente tem um cenário político, né, e aqui não é político partidário, o pessoal né, não pode entender política nesse sentido, mas a gente tem uma constituição de um Congresso muito conservador, nós temos interesses econômicos poderosíssimos, né, querendo que nada dessa proteção animal avance, ou que, enfim, e aí, animal, ambiental, humana, né, qualquer que seja. Então, eu, pessoalmente, vejo com bastante receio o nosso futuro, mas não é por isso que eu vou deixar de lutar, né? Esse é o ponto. Então, o otimismo subjetivo e um certo pessimismo, enfim, objetivo, olhando para a realidade, né? Então, a minha perspectiva é que, como a gente tem uma certa autonomia, entre aspas, na discussão do direito, algumas teses boas podem avançar, né? Em termos de interpretação, em termos de aplicação. Por exemplo, essa questão dos processos judiciais em que os animais são autores. As nossas teses estão muito consistentes, né? A gente tem a resistência da tradição, os juízes são preconceituosos, enfim, tem receio também de, entre aspas, inovar, mas talvez alguma dessas teses caia, né? Entre ali nas graças dos julgadores. Então, nesses termos de autonomia relativa do direito, existe uma possibilidade de avanço. Mas, dentro do panorama geral, acredito que nós temos um grande problema, né? Então, não vejo... Esse panorama mais macro também, né? Exatamente. Então, a gente tem... Em contrapartida, a gente tem visto também, eu tenho visto também em contrapartida, cada vez mais movimentos sociais, cada vez mais pessoas. Por exemplo, esse aqui é um espaço espírita, onde pouco se discutia a questão animal no espiritismo, né? E os espaços espíritas estão discutindo cada vez mais essa temática. Em outros espaços de espiritualidades diversas, religiosidades diversas, eu tenho visto também, porque dialogo muito nesse ramo da espiritualidade. E também a gente vê a ética vegana, nós vemos aí o vegetarianismo entrando cada vez mais em voga. Em contrapartida, há outras micropolíticas acontecendo, apesar desse panorama geral ser desolador, realmente. Né? Assim, essa questão de buscar o conhecimento, de expandir a consciência, expandir a consideração, isso eu consigo ver bastante, assim, a procura por esse tema tem aumentado, as pessoas perguntam mais, a informação está circulando, mas o que eu tenho receio também é que, como a gente está nesse mundo dessas redes, né, a gente esteja realmente vivendo em bolhas, e essas micropolíticas sejam realmente micro, sabe? E aí nos deem essa sensação gostosa de conforto, de que as coisas estão andando para frente, os e quando chega, por exemplo, né? ano que vem... então eu também tenho um pouquinho dessa, né, mas tenho certeza, assim, as experiências que eu tenho, as relações que eu tenho tido, as conversas, são bem... assim, acalentam a gente, né? Dão uma força para seguir lutando. Mas é nesse sentido, Rafa. Daí a tua outra pergunta, qual que era mesmo? Tem mais uma do Jailson, hein? Tá, era sobre as críticas, né? Eu tô muito esperando, gente. Muito esperando que as pessoas venham conversar comigo sobre isso. Inclusive, eu gostaria, Rafa, de que as conversas que vocês tiveram no grupo venham até mim. Sim. Porque até agora ninguém me trouxe nada de crítica. Né? O que eu já li, mas isso está desconectado do meu texto, né? Não dialogou com o seu texto. Não dialogando com o meu texto, mas dentro da mesma discussão. São pessoas defendendo justamente essa questão de que se deveria considerar uma personalidade própria para os animais, só que o argumento sempre vem com aquele quê de especismo, sabe? Sempre vem com aquela pontinha assim, mas não pode ser igual a ser humano. Por que não? O que tem temor de especial? O que tem, né, de tão único, diferente, distintivo? Porque quando a gente pensa, por exemplo, que muitos humanos, como você falou, dessa racionalidade matemática, moral, né, essa racionalidade, enfim,
de alto nível, né? Muitos humanos não têm, eles não deixam de ser protegidos por isso, né? A gente não deixa de respeitar e de considerar como pessoa por causa disso. E em todas as fases da nossa vida, né, nós temos aí graus diferentes de racionalidade, nós temos necessidades diferentes de cuidado, vulnerabilidade, né? A questão da autonomia. Será que nós somos mesmo assim tão autônomos como, né, a gente idealiza teoricamente e tal? Então, eu fico pensando, por que não pessoa natural, né? Enfim, então até agora não veio nenhuma crítica, eu gostaria muito que viesse, porque eu pretendo seguir adiante desenvolvendo, estudando essa tese especificamente no pós-doutorado, né? Porque a minha tese do doutorado não é essa, é outra coisa bem diferente. Então, eu preciso de críticas para poder refinar e seguir, né, estudando. E sua tese tem um quê de impacto que eu acho interessante, porque essa contradição, ela acaba gerando a consciência, despertando o interesse por um lado que talvez estava debaixo do tapete, escondido, né, num local assim de, enfim, significância. E você, inclusive, você tem articulado com outras juristas para que essas teses cheguem aos tribunais superiores, não é isso? Para que ela seja mais ventilada por aí. Sim, eu Que tenho bom. até tem uma pergunta, né? Ali de Isso, tem aqui do judicialização e Jailson. tal. Assim, eu tô com uma parceria muito bacana com a Eveline Paludo, que é uma advogada maravilhosa. Foi a primeira, na verdade, que levou um caso de judicialização terciária, que a gente chama, né? O animal como autor em processo. Então, ela foi a primeira que patrocinou. E nós temos uma ação também com 2 cachorros no polo ativo. E a gente já levou esse argumento da personalidade natural para o recurso de agravo do instrumento. Então, tem 2 teses alternativas, a questão da personalidade e, né, no caso não seja esse entendimento, pelo menos que seja considerado um sujeito de direito sem personalidade jurídica, mas ainda assim sujeito de direito. E então a gente está esperando agora, entrou na pauta para julho. Então a expectativa é que para julho a gente tenha uma resposta, pelo menos, do Tribunal de Justiça do Paraná. A gente vai fazer sustentação oral, né? Enfim, vamos ver como é que a gente consegue levar mais essa tese adiante. E nós fizemos um pedido que a gente está esperando ainda o resultado, mas eu imagino que seja certamente em deferimento. É um pedido de registro de um cachorro no CPF, né? Porque é uma pessoa Olha que física. interessante. Justamente por conta da necessidade de ele, em uma ação, se vier a ganhar, vai ter patrimônio para gerir, né? Isso é o nome. Então, a gente está ali esperando que a Receita Federal nos dê um indeferimento para ver se judicializa também essa questão, né? Mas é assim que a gente está trabalhando por enquanto. Excelente. Mas ainda não temos nenhuma resposta. E vamos então aqui à pergunta do Jailson. Vamos lá. A tese de animais como pessoas naturais serviriam como uma técnica própria para judicialização de casos específicos ou para articulação genérica para consideração de interesses de animais? A gente, olha só, deixa eu ler de novo assim. Se serviria para uma técnica própria de casos específicos ou genérica. Eu vejo como um potencial de articulação genérica, tá? Mas, e aí no sentido de cobrir muitas coisas, mas a gente pode pensar em estratégias de demandas específicas. Então, não sei se eu entendi muito bem a pergunta do Jailson, mas o que eu vejo, né? A gente pode levar essa tese tanto para o âmbito penal, no sentido de que toda vez que eu tiver algo contra um alguém, e esse alguém for alguém pessoa, entra o animal. Então, como vítima, né? Enfim. No âmbito, por exemplo, dos direitos do consumidor, né? O que é um consumidor? O Código de Defesa do Consumidor define o consumidor como uma pessoa que é o destinatário final de bens e serviços. Bom, e o animal que consome, mesmo que não seja ele que vá lá comprar, né? Mas ele consome. Ele é também um usuário, né, e um consumidor de bens e serviços. Demandas consumeristas, por exemplo, acidente de consumo, né, erro de prestação de serviço, vícios, enfim, poderia ser ajuizar nesse sentido, né? Então eu vejo assim que tem um potencial para realmente a gente levar
a extensão dessa lógica de que animais são pessoas naturais para todos os lados, né? Habeas corpus não precisa ser só para grandes primatas, por similitude genética, mas porque são pessoas, né? Então aí todos aqueles seres que estão em situação de constrição ilegal de liberdade podem ter um habeas corpus deferido em seu favor. Coisas assim. Então não seja isso, não sei se eu cheguei a te responder, né? Enfim, mas... É interessante também que... Uhum. Não, legal, respondeu para mim, ficou mais claro, sim. E aqui a Valesca, ela está apresentando também uma abordagem mais clássica, né, da questão animal. E tem um texto da Valesca, num livro organizado pelo professor Jailson, Nós e os Outros Animais, eu acho que é esse o livro, né? Está disponível gratuitamente em PDF. Se vocês buscarem aí no Google, Nós e os Outros Animais, vocês vão encontrar. E nesse texto, a Valesca já traz uma perspectiva crítica dos direitos animais. E aí você já vai trazer uma inspiração marxiana, ecofeminista, decolonial. E você já vai dialogar por outros caminhos não clássicos bem interessantes também para se pensar no que a gente está conversando aqui hoje. Fica a sugestão aqui. Bem bacana, Rafa, porque assim, eu me sinto de uma certa forma dividida, porque eu vejo como utilizar essa linguagem clássica, essa estrutura clássica é importante, porque a gente não está em vias de abandonar isso, né? A gente está utilizando essas categorias, a gente está usando para oprimir, né? E eu acho mais fácil a gente conseguir manipular essas categorias para não oprimir mais esses seres em algum nível, né? Do que a gente jogar tudo fora. Eu não acredito que a gente vai conseguir construir algo do zero, né? Mas eu certamente vejo como limites. Por exemplo, eu consigo enxergar o papel que essa categoria da pessoa, do sujeito, desempenhou no direito e desempenha, e quais são as dificuldades reais de a gente considerar o animal como pessoa, porque existe todo um sistema que explora ele como coisa. E o direito simplesmente legitima, né? Utiliza essa categoria para a gente ver o mundo, não conseguir perceber o animal de outra forma que não seja essa. Exatamente. Então, né, de repente até a live do Animais e Capitalismos, a gente pega um pouquinho da fala de hoje e já subverta ela, né? Isso mesmo, então, faz uma continuação. Tem alguns comentários aqui, é pena não conseguir falar de todos, mas um abraço ao professor Rogério Ramé, está presente também, mandou um abraço para a gente. A Silvana Portugal também, encantada com vocês. Um abraço, Silvana. Tem uma pergunta aqui que você já respondeu no início, da Dirce, ela pergunta: boa noite, eu gostaria de saber se você é vegetariana ou vegana. Então, eu me considero vegana pelo título, né, que é o rótulo que a gente se coloca hoje, assim, né, no sentido de não utilizar animais na minha alimentação, na minha vestimenta, né, evitar utilizar qualquer produto que tenha explorado animais em alguma medida, mas eu entendo também que como o nosso sistema ele é todo estruturado em cima da exploração animal, tem coisas que nos escapam, né? Por exemplo, eu vou pagar imposto de renda, eu sei que esse imposto vai ser utilizado pelo Estado para subsidiar a pecuária, por exemplo, e destruir a natureza e matar os animais. Então, o veganismo tem essa carga para mim, né? As minhas escolhas pessoais, aquilo que está no meu poder, eu faço. Mas aquilo que escapa, né, a gente só tem que daí fazer com que isso venha à tona, para que seja alterado, né? Então, sou vegana. Eu também sou vegano, e o veganismo é um dos valores aqui do MOVE, a gente trabalha muito essa temática. Inclusive, a gente fala muito do vegetarianismo puro ou estrito na alimentação, né, na dieta. A gente tem um grupo de veterinários, de nutricionistas, né, que trabalham muito a questão da nutrição vegetariana estrita aqui no MOVE, tem vários textos. E a gente trabalha também na questão do veganismo, né, não só na dieta, porque veganismo não é só dieta, mas também nesse campo aí para abolir, né, tamanhas explorações dos animais. Tem uma pergunta aqui, a gente já está partindo para o final, 10 horas. Então dá tempo de responder mais uma? Tá, eu acho que dá. Eu não sei se corta, né? Se cortar, se não, quiser agora, voltar, hoje em dia volto. não. Acho que antigamente caía uma hora então, automaticamente, tá. agora então, tá liberado. Beleza. Tem uma pergunta da Inês Soares Coelho.
embora os tradicionalistas, o que é votado em Brasília tem sido mais a favor ou contra a proteção dos animais? As manifestações em defesa da vida animal têm tido progresso? Você chegou a responder um pouco sobre isso, né? Sim, sim. A gente tem alguns congressistas que estão abraçando a causa animalista, né? Levando, enfim, projetos de lei muito interessantes, né? A questão da capacidade processual dos animais, a questão da alteração da natureza jurídica para aqueles que entendem que o código tem que ser mudado, né? A minha tese alternativa é que não precisa nem isso, não precisa mudar nada, a gente não precisa depender do Congresso para isso. Mas, assim, existem algumas iniciativas, e se a gente for pensar em termos de estado e municípios, tem bastante coisa legal acontecendo, bastante coisa bacana, né? Municípios declarando expressamente direitos para os animais. Nós temos 4 estados que expressamente trabalham com animais como sujeitos de direito, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraíba e Minas Gerais. Então, assim, a gente tem bastante coisa boa acontecendo. Mas em termos federais, a gente tem muito retrocesso. Tanto em termos de projetos de lei, tentando aí fazer com que vaquejadas, rodeios, tudo isso seja legalizado, né? Um projeto de lei para fazer com que a criação de animais seja considerada patrimônio cultural e material, para fazer se eximir ali da crueldade, né? Sair da lista da crueldade que a Constituição em tese proíbe. Então a gente tem um monte de retrocesso, sem contar a questão desastrosa da política ambiental, que é causa de morte de muitos animais, né? Então, assim, nesse sentido, tem uma pressão grande aí contrária. Mas a gente tem muita coisa boa acontecendo. Então, por isso que eu falo pro Rafa, né? Que a gente É uma tem ambiguidade, né? Porque é muita coisa boa acontecendo e muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Exatamente, exatamente. É verdade. E aí, vamos lá, Jailson comentou, Rafa, seria interessante falar no MOVE sobre o veganismo popular, anticapitalista, bom tema. Jailson, uma das primeiras lives foi com o professor Fábio Oliveira, da Filosofia, o tema foi veganismo político. Uma ótima live, ele falando sobre a problemática do capitalismo, numa perspectiva decolonial, né? Falou do veganismo crítico, político, foi muito boa a live com o professor Fábio Oliveira. Vamos marcar uma com a Valesca sobre veganismo e capitalismo, questão animal e capitalismo, enfim, né? E vamos ter mais sim. Obrigado pela sugestão, querido. E vamos trazer você para falar mais sobre isso também. Enfim, chegando aqui ao final, quero agradecer aí a todas as participações e aquelas que eu não pude dar atenção aqui. A tese da professora Valesca foi mais uma vez apresentada e acho que quanto mais visibilidade a gente puder dar essa tese, mais caminhos de diálogo e defesa dos interesses dos animais a gente vai abrindo. E aí te chamo, Valesca, para as suas considerações finais. Então, as minhas considerações finais são para agradecer. Agradecer o espaço, agradecer a companhia nessa noite. Aqui estamos no horário nobre, né? O pessoal deixou de ver a novela para ver a gente aqui, gente. Isso aí é muito bom. Então, estou sempre à disposição, né? Parabéns pela iniciativa, pelo MOVE, né? Realmente falar sobre isso faz todo sentido, né? A nossa evolução, né? O nosso melhoramento aqui é realmente ter essa consideração mais apropriada, empática, respeitosa para os animais. Então, vocês estão de parabéns, né? E muito sucesso para o projeto, né? Que tenham muitas mais lives, enfim, eu também fico aqui disponível. Se o pessoal gostou, eu volto. E é isso, muito obrigada. A turma está agradecendo aqui, elogiando, até minha sogra assistindo, a Rosângela Pipas, minha segunda mãe. Eu vou te fazer mais uma pergunta para a gente encerrar, então. Tá bem. Espiritualidade, você curte, se interessa? Você conhece alguma coisa de espiritismo ou não? Enfim. Eu sou, assim, agora, atualmente, eu não tenho nenhuma crença. Né? Quando eu era criança e adolescente, eu experimentei muitas coisas, né? Então, assim, eu já fui em doutrinas espíritas, já fui em reuniões de estudo, eu já frequentei centros de umbanda, eu ia com a minha avó na missa na igreja católica. Então, assim, eu conheço algumas coisas, né? Mas eu atualmente me vejo
eu me limito a ver algo como a materialidade aqui, que a gente Uhum. é carne e osso e quais são as nossas responsabilidades para quem vive aqui em carne e osso, né? Então, a princípio, mas assim, eu não sou muito decidida, porque recentemente eu experienciei a morte de um amigo canino, né, o Ah, eu vi Taz, que a sua é, declaração. Uhum. e aí fico com aquela coisa assim, será que ele está no céu? Será que, né? Aquela coisa da Uhum. minha infância ainda, mas eu não, hoje em dia não tenho, né? Uhum. Tá ótimo, Mas, são dimensões importantíssimas da materialidade, da espiritualidade, enfim, né? É isso. Muita gente agradecendo, a Evinha, minha esposa, que está aqui do lado, né? A Tânia, o Jailson mais uma vez, enfim. Turma, essa foi, acho que a live de número 70. Recebemos pela primeira vez a professora Valesca, que foi uma maravilha de diálogo, e até a próxima live. Sigamos, paz e bem, gratidão, enfim. Tchau, tchau. obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijão. Como que desliga aqui agora?